Hoje a gente vai conversar sobre o Nó do Norte no mapa do ator Arnold Schwarzenegger. Você está assistindo mais um episódio da nossa série Vivência Nó do Norte. Para quem não me conhece, eu sou a Diana, estudo astrologia desde 2022 e eu trago vídeos com mapas de pessoas conhecidas para que a gente possa, através do mapa dessas pessoas, entender certos aspectos que podem aparecer nos nossos próprios mapas e assim a gente pode ter uma ideia de como que essa experiência pode se apresentar na nossa vida. Então hoje eu estou trazendo o mapa do ator Arnold Schwarzenegger. Quem é o Arnold Schwarzenegger? Eu sei que as pessoas da minha geração com certeza sabem quem é o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger é ator, fisiculturista, empresário e político austríaco-americano, nascido em 30 de julho de 1947. Ele é mais conhecido por seus papéis em filmes de ação, como em O Exterminador do Futuro, e ele começou a sua carreira como fisiculturista, ganhando o título de Mr. Olympia 7 vezes. Depois, ele se tornou uma das maiores estrelas de Hollywood na década de 1980 e 1990. Além de sua carreira no entretenimento, ele também ingressou na política. Foi eleito governador da Califórnia em 2003, servindo até 2011. Durante o seu mandato, implementou várias políticas ambientais progressistas e iniciativas de reforma do Estado. Ok, já temos uma base para saber quem é o cara. Agora a gente vai para o mapa. Vamos olhar para 3 pontos que são muito importantes na hora da gente iniciar a leitura de um mapa astral: o Sol, a Lua e o Ascendente. Vocês podem ver que está marcado aí no mapa e tem o desenho bonitinho aí, então está muito fácil de vocês identificarem. Então ele tem o Sol em Leão. Resumidamente, o Sol já indica que ele é um líder nato. Ele quer reconhecimento por ser quem ele é e por fazer o que ele faz. O Sol em Leão, ele também é muito generoso no lado positivo e egocêntrico no lado negativo. Ele tem a Lua em Capricórnio. A Lua em Capricórnio, se a gente for ver pelo sistema de dignidades, ela não está muito bem em Capricórnio, porque Capricórnio é o signo da oposição de Câncer. E a Lua é regente de Câncer. Mas o que isso indica para nós, se a gente desconsiderar essa história de dignidades? O que uma Lua em Capricórnio pode indicar? Pode indicar que ele racionaliza muito as suas emoções, que as necessidades emocionais dele giram em torno de estruturas, de se estruturar, de construir algo sólido, de se realizar na matéria, e como está na casa 6, então através do seu trabalho. E ele tem o ascendente em Câncer. Câncer traz uma iniciativa acolhedora, nutridora, sensível, com alguma insegurança muitas vezes. E é claro que tem todo um lado artístico que o Câncer traz por ser um signo de água. Eu quis pegar principalmente esses aspectos relacionados ao acolhimento, à nutrição, à sensibilidade, à empatia, porque isso é importante, é um grande motivador para as atitudes que ele tem. Aqui nós temos a casa 11. A casa 11 é importante no mapa dele porque é onde está Marte e onde está o Nó do Norte. Essa casa 11 tem 2 energias, como vocês conseguem perceber. A energia do signo de Touro, que está aqui, e a energia do signo de Gêmeos. Então, Touro representa a segurança, a estabilidade, constância, firmeza. E Gêmeos representa adaptabilidade, facilidade em fazer amigos, facilidade em se relacionar, se comunicar, curiosidade. Então, o que a gente pode entender aqui por essa energia? Que com relação às amizades, aos grupos, às metas, às esperanças, as questões coletivas e talvez e também até a política, porque a casa 11 é a casa relacionada com política, ele tem uma postura muito estável, muito segura, muito firme, mas que ele também tem a tendência a se adaptar, a mudar, a aprender e a se flexibilizar através das comunicações. Ainda falando sobre a casa 11, né, como eu falei que tem as 2 energias, falei de Touro e falei de Gêmeos, a gente sabe que a casa 11 é a casa dos amigos,
E Gêmeos é um signo de comunicação, é um signo de flexibilidade. Touro é um signo mais fixo, mais teimoso. Eu botei aqui nessa parte em amarelo que vocês estão podendo ver, uma fala dele, de um discurso que ele fez, que o ator fez. Ele disse assim: ouvi Nixon falar soando mais como uma lufada de ar fresco. Eu disse para o meu amigo: de que partido ele é? Meu amigo disse: ele é republicano. Eu disse: então eu sou republicano. E eu tenho sido um republicano desde então. Ele se identificou com a ideia de uma pessoa política que estava fazendo um discurso e ele ficou por muito tempo com essa ideia firme, com essas convicções firmes. E a gente percebe também a atuação do amigo falando ali para ele essa informação. O que eu quero dizer com isso é que existe essa troca de informações na área dos amigos. Os amigos tendem a ser peças importantes para ele enriquecer, ampliar, aumentar a gama de informações que ele tem. Ok, chegamos no nó do norte. O nó do norte está aqui, em Gêmeos, no grau 0. Então está começando a entender a energia de Gêmeos. É o início dessa energia. Então indica o quê? Indica que ele sai de uma energia de touro, uma energia de firmeza, de teimosia, e ele vai para uma energia de se adaptar através de comunicação, de aprender pela curiosidade, através das interações sociais. Eu coloquei aqui, um caminho de crescimento centrado na comunicação, aprendizado contínuo e interação social. Há um foco na expansão intelectual, adaptação às mudanças e compartilhamento de conhecimento com a comunidade. A curiosidade, versatilidade e habilidades de comunicação são fundamentais para o progresso pessoal e evolutivo. E lembrando que se ele tem o nó do norte aqui na casa 11, ele tem o nó do sul aqui na casa 5. Então ele pega os ideais dele e ele leva aqui para a casa do coletivo. Então ele sai do âmbito pessoal dele e vai para o âmbito social. Detalhe interessante para a gente perceber aqui é que este nó do norte ele é regido por Mercúrio. Mercúrio está aqui na casa 12 juntinho com o ascendente. Então indica o quê? Está em Câncer ainda. Então Mercúrio em Câncer é uma mente empática, uma mente emocional, sensível, artística, dramática. E também é uma mente que tem suas ideias, que ela tende mais a entender os sentimentos e as sensações. Então ele tem essa tendência, a partir das ideias dele, a querer ter iniciativas para cuidar, para nutrir, para apoiar. Ele tem muita sensibilidade. E também esse Mercúrio, ele está sendo regido por uma lua em Capricórnio. Ele pega esta energia emocional, ele sabe racionalizar a energia emocional e colocar isso a serviço. No trabalho, há um serviço construtivo para estruturar algo sólido, para construir algo sólido a partir do trabalho dele. Aqui também, continuando a nossa costura, por assim dizer, a Lua em Capricórnio está sendo regida por Saturno, que está aqui em Leão. Esse Saturno, ele fala de uma lição, ele fala de uma necessidade de se comprometer, de amadurecer. Ele fala de responsabilidade. Então, ele tende a ser uma pessoa capaz de estar num cargo de chefia, por exemplo, porque Saturno é em Leão, então ele consegue estar numa posição de destaque, principalmente porque esse Plutão está junto com Saturno. E esses dois planetas aqui, eles estão servindo ao Sol. Então, se a gente for ver esse nó do norte aqui, ele faz toda aquela volta que eu mostrei e ele chega aqui no Sol. E o Sol está forte em Leão, no signo dele. Então, quer dizer que este propósito dele, do nó do norte, está muito alinhado com o propósito da essência dele, com a vivência da própria alma dele. É como se ele sentisse lá no íntimo dele que ele quer fazer isso. Outro ponto aqui para a gente observar: o meio do céu em peixes. Então, o meio do céu em peixes indica uma pessoa cuja empatia, devoção às artes, a sensibilidade, a espiritualidade podem ser contribuições sociais, podem ficar visíveis para a sociedade. Ele pode ser muito conhecido socialmente por essas características.
E este meio do céu serve a um Netuno e a um Júpiter. Este Netuno é geracional, ele está em Libra, na casa 4. Então é um Netuno que mostra, que pode indicar o quê? Falando dessa perspectiva que a gente tem, não da família, tá? Eu não estou falando da família, das questões pessoais dele, a gente está falando dele como a figura pública, certo? Então, este Netuno aqui pode estar muito relacionado à devoção para o outro, a uma devoção para os outros, né? Porque Libra é o signo dos outros, e relacionado com a pátria, porque a casa 4 pode ser relacionada com a pátria, é de onde ele vem. Está interceptado, então primeiro ele aprende a ser uma pessoa prática, uma pessoa intelectual, uma pessoa que serve, depois ele coloca o serviço dele direcionado para o outro, podendo ser aí o lar, a família e a pátria. E ele também tem aqui o Júpiter em Escorpião. Esse Júpiter fala de uma dedicação profunda a essa pátria, uma expansão das capacidades que ele já traz de ser determinado, de olhar para as sombras, para aquilo que não está certo, para aquilo que tem que ser transmutado. Então achei interessante pontuar isso. Outras coisas interessantes que eu falei lá no começo, a primeira nomeação política de Schwarzenegger foi a de presidente do Conselho de Saúde, Física e Desportos Presidencial. Mais tarde, ele serviu como presidente do Conselho de Saúde Física e Desportos Estadual da Califórnia e também foi um embaixador da Cruz Vermelha. Eu quis apontar esses pontos específicos que estão lá na biografia dele, por conta que ele tem uma lua na casa 6, peixes na casa 10, ele tem um Quiron em Escorpião, e ele tem também as questões aqui, questões sociais. Urano está aqui na casa 12, Mercúrio na casa 12, em Câncer. Uma casa 12 mais ativa pode gerar essas questões mais de saúde, mais relacionadas com saúde. Então eu quis trazer isso daí, um Netuno aqui na casa 4, então Netuno, empatia, devoção, doação. Numa entrevista, perguntaram para ele se ele já tinha pensado em concorrer para o cargo de governador. E ele respondeu: penso sobre isso muitas vezes, a possibilidade existe porque eu sinto isso dentro de mim. A gente volta aqui de novo, ele sente dentro dele, certo? Então tá muito ligado com o próprio Sol dele aqui. O Sol que representa o eu mais autêntico, mais verdadeiro dele. Então ele sente isso dentro dele. Câncer aqui na casa 12, que indica dentro, né? Mercúrio dentro. E a própria Lua, uma Lua que necessita fazer algo de concreto. Tem vários pontos ali que podem ilustrar essa sentença que ele fala. Arnold gradualmente mudou-se para uma posição política mais moderada. Nos últimos anos, muitos comentaristas viram Schwarzenegger afastando-se da direita política em direção ao centro do espectro político. Após ouvir um discurso de Schwarzenegger em 2006, Martin Luther King Jr., o prefeito de São Francisco, disse que ele está se tornando um democrata. Tá, aqui eu quis mostrar essa graduação. Vocês lembram que eu falei que ele começa com uma postura muito firme e ele se flexibiliza? Ele precisa fazer isso. Tipo, faz parte da lição que ele está aprendendo. Mudar, aprender, flexibilizar, se tornar mais moderado. Netuno aqui em Libra. Basicamente, então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que algo que eu falei possa ter servido para você de alguma maneira. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar e até o próximo vídeo.